Então você quer se tornar um desenvolvedor front-end, mas não sabe por onde começar? Se você está começando agora e quer entender o que precisa aprender para conseguir sua primeira vaga, fique por aqui, porque nesse vídeo eu vou te mostrar um roadmap completo com as principais habilidades que você precisa desenvolver para se tornar um desenvolvedor front-end. Meu nome é Ângelo, seja muito bem-vindo aqui no meu canal e sem enrolação, bora pro vídeo. Bem, o desenvolvimento web geralmente é dividido em duas áreas principais, o front-end e o back-end. O front-end é a parte visual da aplicação, é tudo aquilo que o usuário vê e interage, como páginas, botões, menus, formulários, animações e interfaces. Já o back-end é a parte que funciona por detrás da aplicação. Ele cuida das regras do negócio, processamento de informações, do banco de dados, autenticação e outras operações internas. Já o full stack é aquele que trabalha tanto com o front-end quanto com o back-end. Mas nesse vídeo o nosso foco será apenas no front-end. Uma pergunta muito comum é quanto tempo leva para se tornar um programador front-end? Essa resposta depende muito da sua rotina, da sua dedicação e da forma que você estuda, mas de maneira realista, com consistência e prática, é possível desenvolver uma boa base em alguns meses. O segredo não é estudar uma vez ou outra ou tudo de uma vez. O real segredo é manter constância sempre e construir projetos reais ao longo do tempo. Agora, passando pelas principais tecnologias do front-end, temos os três grandes pilares: o HTML, o CSS e o JavaScript. Falando um pouco sobre o HTML, o HTML é a linguagem de marcação responsável pela estruturação da página. Com ele, você cria os títulos, parágrafos, adiciona imagens, adiciona links, constrói listas, formulários e outros elementos básicos presentes no seu site. Ele é relativamente simples de aprender. Com algumas horas de estudo por dia, você consegue entender o básico em 1 ou 2 semanas. Em seguida, temos o CSS. O CSS é usado para a estilização de páginas. É com ele que você consegue definir as cores, as fontes do seu site, os espaçamentos, tamanhos, posicionamento e layouts responsivos. Ou seja, é com o CSS que você consegue adicionar adaptabilidade aos diferentes tamanhos de tela. E uma dica que eu venho passar para vocês é, quando for aprender o HTML, recomendo que estude também em conjunto com o CSS, porque os dois se complementando, você já consegue estar criando ali pequenas interfaces mais simples, só que bastante funcionais. E é normal que você no início não consiga dominar tudo de começo. Conforme você vai criando seus projetos, você vai aprendendo novas técnicas e vai melhorando sua forma de criar novos estilos para as suas aplicações. Após isso, temos o JavaScript, e aqui é onde a programação realmente acontece. Enquanto o HTML e o CSS são linguagens de marcação, o JavaScript já adiciona lógica e interatividade por ele ser uma linguagem de programação. Com ele, você pode estar adicionando vários tipos de interação aonde o usuário possa realizar cliques, verificar validações de formulários, abrir pop-ups, consumir dados de API, realizar alteração de elementos da tela, e isso deixa o seu site muito dinâmico. Se você nunca programou antes, essa pode ser a parte mais difícil da sua jornada, principalmente quando você não tem muita lógica de programação, mas com um bom estudo contínuo e bastante prática, cerca de alguns meses você também consegue levar de boa aí e aprender a noção da linguagem, a noção de como realizar lógica de programação. Depois de aprender os principais fundamentos, você pode estar aprendendo também uma ferramenta de controle de versão. E aqui eu vou estar falando sobre o Git e o GitHub. O Git, para quem não conhece, é uma ferramenta que permite acompanhar todas as mudanças feitas no seu código. Com ele você consegue voltar a versões anteriores, organizar alterações e trabalhar melhor em equipe. Já o GitHub é a plataforma onde você consegue hospedar seus projetos, compartilhar códigos e interagir com outros desenvolvedores, sendo elas em conjunto uma das habilidades mais essenciais para quem quer trabalhar como desenvolvedor na área. É claro que no início você não precisa aprender todos os comandos logo de cara, mas aos poucos você vai utilizar um pequeno conjunto de comandos que você vai poder decorar e utilizar na maior parte do tempo. E eu acredito que também em algumas semanas de prática você já pode estar aprendendo o suficiente para começar. Depois disso, vale a pena aprender o TypeScript. O TypeScript é uma linguagem baseada em JavaScript, mas com a tipagem estática. Isso ajuda a escrever códigos mais seguros e fáceis de manter. Hoje, muitas empresas utilizam o TypeScript em projetos maiores, principalmente em aplicações profissionais. Por isso, se você quer aumentar suas chances no mercado, o TypeScript é praticamente obrigatório. Mas como você já sabe, grande parte do JavaScript até aqui, não será muito difícil de aprender a base do TypeScript. Em poucas semanas você também consegue estar aprendendo grande parte dos principais conceitos. Depois, vem uma das partes mais importantes, que é aprender uma biblioteca ou framework de interface. Essas ferramentas ajudam a criar interfaces utilizando componentes
reutilizáveis. Alguns exemplos desses frameworks são o React, o Angular e o Vue. Dentre eles, como recomendação minha, recomendo a utilização do React, pois ele é uma das opções mais populares e com muitas oportunidades no mercado de trabalho. Por isso, se seu objetivo é conseguir uma vaga como desenvolvedor front-end, React é uma das melhores escolhas. Já tendo uma boa base tanto no JavaScript quanto no TypeScript, é possível aprender os fundamentos do React em cerca de alguns meses. Bem, se você chegou até aqui, creio eu que você deve estar amando esse conteúdo. Então, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, comentando YouTube, para eu poder estar dando like no seu comentário, beleza? Então vamos lá, vamos continuando. Bem, se você já chegou a dar uma olhada em algumas descrições de vagas de emprego relacionadas ao front-end, grande parte das tecnologias que abordamos por aqui aparecem como requisitos principais para um desenvolvedor front-end, que no caso são o HTML, o CSS, o JavaScript, o Git, GitHub, TypeScript e o React. Mas sendo bastante sincero com vocês, o mercado front-end é extremamente competitivo. Então, se você quer se destacar, existem algumas habilidades extras que podem aumentar bastante as suas oportunidades. Uma dessas é a utilização de algum framework CSS. Esse framework pode oferecer estilos prontos que ajudam bastante na criação e na construção de interfaces de forma mais rápida. Um grande exemplo que eu posso passar para vocês é a utilização do Tailwind CSS. Algum tempo atrás, o mercado utilizava bastante o Bootstrap, mas ao longo do tempo, e os anos foram se passando, o Tailwind ganhou muito mais espaço, principalmente em projetos mais modernos como o React. Por isso, se você quer aprender uma opção atual bastante utilizada no mercado, o Tailwind é uma excelente escolha. Ele não é tão complicado e em algumas semanas também você consegue estar tendo uma boa noção para estar utilizando nos seus projetos. Outra habilidade bastante valorizada, principalmente em níveis um pouco mais avançados, é a prática de testes automatizados. Esses testes são códigos que verificam se a sua aplicação está funcionando corretamente. Eles ajudam a reduzir bugs, melhoram a qualidade do projeto e conseguem garantir mais segurança quando você precisa alterar ou evoluir alguma coisa dentro da sua aplicação. Existem várias ferramentas de teste, mas algumas mais conhecidas são o Jest e o Vitest. As duas opções são bastante parecidas em muitos aspectos. Se você aprender uma, fica mais fácil de aprender a outra depois. Vou estar te passando também mais um framework dentro do ecossistema React que vai impulsionar muito mais o seu desenvolvimento dos seus sites, que é a utilização do framework Next.js. Nem toda empresa vai te exigir esse conhecimento, mas se você quer se destacar e buscar melhores vagas para trabalhar no mercado de trabalho, aprender o Next será um grande diferencial. Tendo uma boa base do React, você pode aprender os fundamentos do Next em algumas semanas. Bem, esse foi um vídeo bem simples sobre o roadmap do front-end. Se você tiver alguma dúvida, deixe seu like e um comentário aqui embaixo, que toda semana eu vou estar trazendo novos vídeos sobre programação e desenvolvimento de software. Fique com Deus e até mais.